Hoje vamos de bike conhecer Veneza, Itália. Essa é a famosa ponte della Libertà, que liga Mestre a Veneza. Este é o final da ponte, chegando à ilha de Troncheto, onde vamos pegar um vaporeto até a ilha de Veneza. Percorrendo de vaporeto o Gran Canale, já em Veneza. O lugar é inacreditável por si só, uma cidade construída sobre as águas. Este é um lugar que uma vez na vida todo mundo deveria conhecer. Não existem veículos em Veneza, onde as ruas são canais. Grande Canal de Veneza. Veneza é formada por 117 ilhas, 400 pontes e 177 canais e fica localizada na Lagoa de Veneza, na foz dos rios Po, Adi e Piave. A história de Veneza se inicia com o povo vênete, no século X a.C., quando o povo do Vêneto foi invadido pelos ostrogodos e lombardos, fundaram a cidade de Veneza, no meio da Lagoa de Veneza, um local onde era mais seguro. A cidade de Veneza foi fundada no ano 421, na lagoa, na foz dos rios, junto ao mar Adriático, passando sobre a famosa ponte de Rialto, que une as duas margens do Gran Canale. O impressionante Canal de Veneza, um cartão postal conhecido no mundo inteiro. Ponte de Rialto, com suas inesquecíveis gôndolas. E fica localizada na Lagoa de Veneza, na foz dos rios Po, Adi e Piave. Só aí se mistura com a água do mar, formando o que chamamos de água salobra. Daí seu odor característico. Lembra muito o odor dos nossos manguezais no Brasil. Alguns confundem o odor com esgoto. Gente, estamos falando de uma Itália. E Veneza foi anexada à Itália em 1866.
E esses barcos de madeira são o charme de Veneza. Saindo do Grande Canal, entrando no canal de Giudecca, que dá acesso à Praça de São Marcos, coração da ilha de Veneza. Estamos chegando na Praça de São Marcos. Porto de São Marcos, Veneza. Praça de São Marco, coração de Veneza. O campanário de São Marco é do século IX. É imperdível uma visita ao alto do campanário. É de lá que nós podemos ver toda a ilha de Veneza e suas ilhas circundantes. Inesquecível, imperdível. No início, a cidade foi toda construída em madeira e por esse motivo passou por diversos incêndios. A ilha de Veneza foi muitas vezes destruída e reconstruída. Aqui também foi local de parada das famosas cruzadas, que eram tropas romanas cristãs em direção à Palestina. Ilha de São Giorgio Maggiore, no canal de Giudecca. Como é minha 7ª vez em Veneza, desta vez fiz questão de ficar num hotel na ilha de Veneza por 4 dias. Muitos dos turistas ficam na cidade de Mestre e viajam pelo Vaporetto todos os dias. Só que o Vaporetto tem um horário para voltar, não é durante toda a noite. E desta vez fiquei na ilha. Recomendo. É como conhecer como funciona a vida noturna na ilha de Veneza. O único jeito de conhecer a vida noturna na ilha de Veneza é ficando hospedado na própria ilha. Finalmente, num hotel em Veneza. E eu estou aguardando um táxi. Nosso táxi. Está o maior táxi da ilha. E a água da cidade está bem alta e são reguladas pela maré do Mar Adriático. E o único jeito de passear por Veneza é a pé, por gôndolas ou barco-táxi. Aqui fica o hospital e esta é uma ambulância de Veneza. Aqui tudo é barco, ambulância, polícia e táxi. Até os bombeiros têm um barco próprio. Já estamos ao norte da ilha, nas águas do Mar Adriático. É daqui que saem os barcos para as ilhas de Murano e Burano, além das ilhas de Lido e Pelestrina. Conhecendo a região norte da ilha de Veneza. A arquitetura e suas construções são únicas, quase todas revestidas em mármore, e quase todas as construções remontam a muitos séculos. E aqui a região do Hospital de Veneza. Hospital de Veneza e suas ambulâncias. Mais uma ambulância chegando.
ao norte de Rialto. Igreja de São João e São Paulo, totalmente em mármore. Inacreditável construir algo tão magnífico sobre as águas. Conhecendo a região norte da ilha de Veneza, normalmente os turistas desembarcam na Praça de São Marcos e conhecem Veneza até a Ponte de Rialto, que é o centro da ilha. Bonito mesmo é passar 2 a 3 dias na ilha de Veneza, começando pelo norte e terminando na Praça de São Marcos. Desta forma podemos dizer: conheci Veneza. E esta é a bandeira de Veneza. Muitas praças ao norte da ilha, local muito pouco frequentado pelos turistas de um dia. Igreja de São João e São Paulo. Carnaval de Veneza, uma tradição secular. E acabei de encontrar uma fábrica. E aqui é uma fábrica que pintam as máscaras de forma artesanal. Ali atrás, as tintas. Cidade famosa pelo Carnaval de Veneza. Norte de Rialto. Muito menos turismo, mas bem mais degradado. Principal local de moradia dos cidadãos de Veneza. Poucas pessoas realmente moram na ilha de Veneza. A grande maioria mora nas ilhas de Palestrina e principalmente na ilha de Lido, onde tem o famoso Festival de Cinema de Veneza, Ilha de Lido. E aqui mais uma praça, a Praça de Santa Marina, e aqui como os moradores penduram as roupas no varal. Isso é muito típico da Itália. É um lugar complicado e muito caro para se morar. Toda a ilha tem essa placa. Rialto praticamente fica no centro de Veneza. Estou bem ao norte, uma zona bem pouco conhecida pelos turistas. Agora que eu vou passar Rialto, rumo à Praça de São Marco. Muito artesanato próximo à Ponte de Rialto. Veneza visto da Ponte de Rialto. Na verdade, esse é o Gran Canale, ou o Grande Canal. Os passeios de gôndola são inesquecíveis. Muitos restaurantes às margens do Grande Canal, cerveja, vinho e a alta gastronomia italiana. Um paraíso. Um casal fazendo várias selfies. E aqui as lojinhas dentro da Ponte de Rialto. E ainda existem canetas tinteiro. Muito artesanato de Murano
Cada uma dessas peças são únicas. Não tem como reproduzir duas iguais. Fantástico! Cristais de Murano. As máscaras do Carnaval de Veneza estão por toda a ilha. Conta a história que muitos dos artesãos dos cristais de Murano foram realocados na ilha de Murano, pois costumavam causar muitos incêndios aqui na ilha de Veneza. Os famosos sorvetes italianos, considerados os melhores do mundo, não tem como passar fome na Itália. E para quem fala que a pizza italiana é fina e crocante, olha a grossura dessas pizzas. Tem quase 3 centímetros. E esse é um dos grandes problemas hoje de Veneza, a superpopulação de turistas. Praça de São Marco. E aqui é a igreja de São Marco, onde estão os restos e as relíquias de São Marco. E ali em cima, os 4 cavalos que Napoleão Bonaparte trouxe de Constantinopla e instalou ali em cima. Esta é uma obra do período napoleônico. E eu consegui um hotel na Praça de São Marcos. Praça de São Marcos. Diferentes períodos, diferentes arquiteturas. E a própria arquitetura da Praça de São Marcos muda muito. Deste lado é de um tipo, totalmente diferente deste lado. E deste lado muda ainda mais. A famosa Torre do Relógio. Basílica de São Marco, estilo bizantino gótico. Hoje um maravilhoso museu, merece uma visita. No ano de 829, o corpo do apóstolo São Marco foi trazido de Alexandria para Veneza e está sepultado na Basílica de São Marcos. Cidade famosa pelo Carnaval de Veneza.
heaven must be just like this. Na entrada de Veneza, o símbolo de Veneza, o leão alado. E aqui é onde ficava o comandante de Veneza, chamado Doge. O Doge morava na ilha e raramente se ausentava dela. Era o comandante supremo da ilha de Veneza. Esse é um dos presídios mais antigos do mundo. De um lado, onde eram julgados, do outro lado, onde eram presos, e passavam através dessa ponte, hoje conhecida como Ponte do Suspiro, que é onde o preso dava seu último suspiro, vendo a liberdade indo embora. A Ponte do Suspiro, portanto, liga o Doge ao presídio. Porto de São Marco. E essa é uma das principais saídas de gôndolas. E agora um passeio inesquecível de gôndola, ao som de um tenor italiano.
Ir a Veneza e não andar de gôndola é como ir a Paris e não subir na Torre Eiffel. E aqui é o Museu da Música, dedicado a Antônio Vivaldi, que nasceu aqui em Veneza. Um violoncelo de 1700. Violinos de 1600 a 1700. Instrumentos do período barroco. Chitara Lira, de 1815. Antônio Vivaldi. Museu da Música, um lugar imperdível em Veneza, dedicado a Antônio Vivaldi, o famoso autor das 4 estações. Estamos em uma das pontes sobre o Gran Canale, antes da ponte de Rialto. Neste trecho do Gran Canal, não tem calçada em nenhum dos lados. Temos que ir pelo interior. E aqui é a estação Academia. É como se fossem os pontos de ônibus do Gran Canal. Neste trecho, só de barco para conhecer. E como é bom se perder em Veneza. A famosa ponte de Rialto. Fim de tarde, o número de turistas já diminui bastante e podemos conhecê-la melhor. Cenas como esta nos lembram muitos filmes italianos. É romântico demais. Não é à toa que é um destino comum entre casais em lua de mel. Impressionante grande canal de Veneza.
definitivamente a cidade mais romântica do planeta. E quando a noite chega, a magia acontece. Verdadeiro paraíso. O último vaporeto já saiu para Mestre. Só fica em Veneza quem está hospedado na ilha. Como não se apaixonar por Veneza, Itália?